Bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do Me Adapte. Nós vamos continuar hoje com a nossa série de CRM. Eu já até perdi a conta de quantos vídeos já foram, né? Mas no último vídeo a gente mostrou como que inclui o CID na nossa aplicação, né? Ou seja, a gente criou o banco de dados e já populou ele com algumas informações para facilitar a vida de quem vai usar o sistema, né? Para que ele não tenha que fazer cadastros iniciais ali na mão. Então, se você não viu isso, é bom voltar nesse vídeo, né? E hoje a gente vai começar a primeira parte do nosso deploy, que é pegar toda essa aplicação, tudo isso que a gente fez, que está rodando no nosso computador, e levar para a internet de fato, né? Então, você vai conseguir acessar o nosso sistema de CRM em um link da internet. Ele vai ficar disponível para todo mundo, ele não vai ficar só na sua máquina. Deixando claro que esse primeiro vídeo, né, provavelmente a gente vai precisar de 2 vídeos para fazer todo o processo de deploy. Esse primeiro vídeo é um vídeo de preparação, onde a gente vai colocar algumas coisas ali no código, e o segundo vídeo é onde a gente vai levar o nosso código para 2 serviços, que são serviços que vão ajudar a gente nessa tarefa, né? O primeiro é um serviço de banco de dados, então a gente vai construir esse banco de dados em algum lugar, e esse lugar chama Supabase, e o segundo chama Render, que é a máquina, né, o computador que esse servidor vai ficar rodando, e é ele que vai colocar para a gente em um link na internet o nosso sistema, e aí você vai poder mostrar para o papai, para a mamãe, para todo mundo, para que as pessoas fiquem orgulhosos de você. Gabriel, e dessa vez eu vou começar perguntando, porque é sempre eu que passo a besta aqui. E a minha primeira pergunta enfim, né, a gente já trabalhou em outros projetos, você já me mostrou esse serviço, mas eu acho que um dia eu vou trabalhar sozinha. E a minha grande dúvida é, cara, como que eu descubro esses serviços? Como que... Assim, para começar, né, a minha primeira dúvida era, cara, como que eu coloco uma aplicação online? Eu acho que isso já tem uma resposta que é, você precisa de um banco de dados e um servidor. Uhum. Né? E aí eu já entendi que é isso que eu preciso, mas como saber quais ferramentas utilizar? Como é que eu procuro saber isso? Ótima pergunta, porque o Render e o Supabase não são os únicos serviços disponíveis para a gente fazer esse trabalho. A resposta é simples, é perguntar mesmo no Google como fazer o deploy de uma aplicação Python. E aí ajuda demais se você falar que vai fazer o deploy de uma aplicação Python Django, né? Então, você vai receber ali uma série de recomendações, e aí você entra tutorial por tutorial. É um trabalhinho um pouquinho difícil, né? Para ver o que mais te agrada, ou na época, o que você entende, né? Porque tem muito isso. Quem está começando, às vezes o primeiro tutorial que ele pega, ele não consegue entender. E aí ele vai para o segundo e ele consegue entender aquele. Então, vai para aquele que você se sentiu mais confortável. Eu sempre incluo na pesquisa, porque a gente está fazendo projetinhos de teste, eu sempre incluo na pesquisa a informação de um serviço gratuito, que a gente não falou lá no início do vídeo. Né? Então, assim, como fazer o deploy em um serviço gratuito? Porque aí você não tem que pagar. Não são todas as ferramentas que dão essa opção, e a gente chegou no Render por causa disso, porque ele tem um plano, algumas versões gratuitas. É uma máquina muito simples, mas para você ver a coisa na internet já funciona bastante. Posso falar que alguns outros exemplos de serviços de servidor, né? Tem o Heroku, que já foi gratuito, hoje não é mais. Tem a Vercel, tem um que é muito simples, mas tem uma versão gratuita e uma versão paga, que é o Python Anywhere, e por aí vai. Pesquise, leia
tutoriais, o que se sentir mais confortável, implemente. Veja Para os nossos terminar, para vídeos. não... Como é que é? Veja os nossos vídeos. Veja os nossos vídeos, perfeito. Para não ficar muito longo, tenta usar todos eles, porque aí você vai ficando maduro, né? E você vai vendo que eles funcionam muito parecidos, assim. Então, se você usar a Vercel e usar o Render, você vai ver que eles se parecem muito. Então, sai aqui do nosso vídeo e tente fazer esse deploy lá na Vercel sem a nossa ajuda. Ou então deixe nos comentários, né, se você não conseguir, que você quer a nossa ajuda. E por aí vai. Não, boa. Não, é isso, satisfez a minha pergunta. Então, pesquisar no Google, tentar e testar, buscar tutoriais, é isso. Exatamente. E foi assim que você chegou no tutorial do render que a gente vai usar hoje, né? Exatamente. Eu testei alguns serviços e tal, e cheguei ali no render que foi uma coisa boa, né? Porque a gente está gostando, é relativamente simples, intuitivo, né? Funciona assim, né? Funciona. Agora, um disclaimer aqui. Nós estamos usando uma aplicação não é de brincadeira, né? Mas é uma aplicação muito simples, poucas pessoas usam. Se você quiser colocar isso para mais pessoas usarem em um ambiente corporativo de fato, você consegue usar o render? Consegue usar o render, mas aí você vai ter que migrar para um plano pago, porque senão muita gente vai usar a máquina do plano gratuito, é uma máquina muito simples, e aí a aplicação vai cair. A gente vai mostrar a tela, vai ficar mais fácil. E assim, outro disclaimer é que a gente não está sendo patrocinado por nenhum desses Ah, serviços. boa lembrança. Nenhum desses que eu falei aqui nos patrocina. Quem sabe, né, no futuro eles assistam os nossos vídeos e resolvam nos patrocinar. Mas, enfim, boa E lembrança. só uma última coisa, que a gente usando o render, né, num outro projeto que você desenvolveu, hoje eu estava trabalhando numa automação usando Power Automate, e funcionou super bem. Então, tipo assim, eu tinha um robô operando numa velocidade bem rápida e sem problemas. Então, assim, né, eu acho que para esses projetos menores, ele tem atendido muito bem. Então, Ótimo. Bom saber, bom saber. Eu vou fazer um Django lá no trabalho usando um plano gratuito e eu acho que vai funcionar. bom demais. Então é isso, acho que a ideia desse vídeo, né? A gente começar mostrando como é que a gente vai usar esses dois serviços. O Render, que é essa ferramenta, eu vou compartilhar minha tela aqui para mostrar. O Render, que é essa. Posso chamar ele dessa máquina no servidor? Ótimo. Vamos chamar de servidor? O que vai ser o nosso servidor. O Gabriel, abençoado, achou um tutorial muito bom, tá em inglês. A gente não vai gastar nosso inglês aqui, mas vamos tentar traduzir enquanto a gente vai lendo e vai fazendo junto para entender o que ele está falando. Talvez existam ferramentas aí que traduzam a página, enfim, mas eu acho que é importante também o inglês, assim, a gente lendo ali, quem já tiver o inglês básico, eu acho que já consegue entender alguns dos comandos, o tutorial é fácil. Então, o Gabriel achou esse tutorial que é exatamente de fazer o deploy de uma aplicação Django no Render. Então, ele vai ensinar a gente como fazer, a gente vai seguir aqui. Aí a URL é essa daqui. O Django, desculpa. Aqui, né, é o site oficial do Render. Então, se você vir aqui, provavelmente na documentação aqui, pesquisar Django App Deploy, você vai achar esse mesmo tutorial. Se não achar, a gente pode colocar o link dele na descrição do vídeo e mostrar também a tela inicial do Supabase, que hoje nós não vamos fazer essa parte do tutorial, mas mostrar para vocês a carinha do serviço, assim, que vai ser onde a gente vai
hospedar o nosso banco de dados, o que a gente vai fazer? Exatamente. Nós vamos hospedar o nosso banco de dados no Supabase e nós vamos hospedar a nossa aplicação lá no Render. E um vai conversar com o outro na sequência aí, né, a partir do momento que a gente fizer tudo que o tutorial orientar. Nós vamos fazer junto o tutorial aqui, e aí a gente vai fazer só a primeira parte dele, enfim, para não ficar muito extenso, e de preparação para isso, mas se você está curioso e quer fazer, eu vou deixar os links na descrição do vídeo, e se quiser seguir, se desafiar, se tiver dúvidas, vai ter o nosso próximo vídeo de como a gente fez aqui. E aí eu acho que é legal, que você pode estar se perguntando aí, poxa, se tem um tutorial, para que eu vou assistir o vídeo? E aí, vocês vão ver que a gente vai fazer várias coisas um pouco diferentes do tutorial, que vem do conhecimento, da sabedoria e experiência do Gabriel, que vai já falando assim, olha, faz assim, funciona melhor, faz assim, porque funciona para isso. Então, eu acho que isso faz com que quem esteja assistindo dê conta de seguir o tutorial, se quiser seguir a risca, mas também ganha esse conhecimento adicional que vem da experiência e amplia seu rol de ferramentas e formas de fazer, que eu acho que é isso que é rico, que a gente vai trazer aqui para vocês. Bora lá? Bora lá, vamos começar. E é isso, nunca confie cegamente no tutorial, no vídeo que você está vendo. Questione sempre, que isso vai fazer você pensar sempre alternativas melhores, né? Isso vale, inclusive, para os nossos vídeos. Então, se ficou com alguma sugestão, deixa aí para a gente nos comentários. Todo mundo cresce com isso. Exatamente. Isso é importante mesmo, né? Porque tem sempre... Enfim, a gente não sabe tudo, sabe? E eu acho que uma das coisas que a gente quer aqui é aprender junto, né? Eu já estou no processo, mas assim, né? Se alguém tem algo para acrescentar, a gente quer saber também, a gente é curioso. Perfeito. Ó, vou começar então. Esse daqui é o tutorial, Deploy a Django App on Render. Falei que nem gastar meu inglês, já estou aqui. E vou abrir o nosso projeto, que lembrando que eu já abri ele aqui, tá, gente? Deixa eu achar meu terminal. Deixa eu até reorganizar aqui. Meu terminal está aqui, nosso projeto está aberto aqui, numa branch que eu criei para a gente fazer isso. Lembrando que a última coisa que a gente fez foi rodar a terceira migração com o CIDS, ela já está aqui, que é a Edinfo, a gente rodou no final do último vídeo, colocou para rodar local, a gente viu que funcionou. Então, agora a gente já está pronto para seguir o tutorial. Se o seu projeto não estiver nesse status aqui, volta lá, faz os outros vídeos e aí a gente vai caminhar juntos a partir de agora. Então, vamos começar pelo tutorial. Bom, o primeiro passo que ele dá aqui para a gente é usar uma database, que eu não sei falar esse nome, Postgres. Pode falar Postgres. Não precisa de falar o SQL lá no final, pode falar só Postgres. Postgres, ok. Que é exatamente usar essa base de dados, né? Lembrando que no nosso projeto local aqui, quando a gente roda as migrações, a gente usa o SQLite que ele mesmo cria aqui. Então, se você abrir seu projeto aí, você vai ver que ele cria esse arquivo. Um arquivo. E aí é interessante porque quando a gente está no local, o nosso banco de dados ele vai ser pequenininho, né? Porque a gente está usando ali para desenvolver e tal. E aí a gente escolhe usar este tipo de banco de dados, que é o SQLite, né? O próprio nome dele já fala, ele é leve, né? E aí, para a produção, a gente vai usar um banco robusto, que é o Postgres. Então, já começa aí as duas primeiras... já começa a primeira diferença entre os dois ambientes. Uhum. Então, para fazer isso, o que ele está falando aqui é que a gente vai adicionar 2 pacotes, 2 bibliotecas ao nosso projeto. Então, ele manda aqui, que é o
PsycopG2 e o DJ Database URL, que ele fala aqui o que eles fazem, e ele pede, então, para a gente dar um pip install no nosso projeto. E aí, já vem o primeiro ponto que a gente vai fazer um pouquinho diferente, mas mantendo a coerência de como a gente tem feito tudo aqui no projeto, que é, ao invés de eu dar o pip install direto no meu terminal, o que a gente vai fazer é adicionar essas bibliotecas do nosso requirements, txt, para que você que estiver de casa, se você quiser, você que está de casa é ótimo, né? Como se eu estivesse no estúdio, mas enfim. Todo mundo junto com a gente. Para quem quiser clonar o nosso repositório, essas bibliotecas estejam lá e você consiga rodar o seu projeto. E aí, seguindo as orientações do Gabriel, o que a gente faz é copia o nome dele da biblioteca, vai lá no PyPy, acho que a gente já fez isso algumas vezes, né? Aqui no projeto. Copia, então, o nome e a versão e adiciona isso ao nosso requirements. Então, eu vou adicionar aqui, Ctrl V, aqui, igual. Vou fazer a mesma coisa com o outro, que é o DJ Database. Pesquisar. Este daqui, que é mais recente. Copiar também. E colocar aqui. Igual. E agora sim, eu vou instalar essas bibliotecas. Então, para isso, eu vou no meu terminal, que está já com o meu ambiente virtual ligado. Está aqui, vem, e vou dar um pip install -r requirements txt. Vamos ver se vai funcionar. Se dessa vez o meu ambiente virtual não está bugado. Parece que não. Parece que funcionou. Então, boa. Então, primeiro passo já foi. Uhum. O segundo passo é ir lá no nosso arquivo settings.py, aqui, ok, e fazer as seguintes modificações. Então, a gente vai importar essa biblioteca que a gente acabou de instalar. Então, é a primeira coisa aqui. Vou lá já fazer isso, porque está copiado. Aí, as importações ficam aqui em cima, né? Isso. Então, vou import database URL. Beleza. Seguindo aqui, a gente vai replace. Tá. A gente vai substituir a configuração, né? Que estabelece que a minha base de dados é o SQLite pelo serviço do Postgres. Não é isso? Só que aí a minha recomendação é que a gente não substitua, que a gente acrescente. E aí, quando o código rodar, ele vai ter que olhar se eu estou no ambiente de produção ou se eu estou no ambiente de desenvolvimento. Se eu estiver na produção, ele pega o banco do Postgres. Se eu estiver em desenvolvimento, ele vai pegar o SQLite. Como que nós vamos fazer isso? Com o if, e a gente vai... com o if. Agora eu fico com a dúvida. Só numa coisa, deixa eu dar um Ctrl F aqui, que eu vou em database. Que é aí que ele pede para substituir, mas qual que é a sua dúvida? Qual que é a minha dúvida? Que é, de onde você tirou de a gente usar essa variável aqui? Isso é um padrão? Não, é porque é o seguinte, você seta a variável debug igual a true quando você está no seu ambiente de desenvolvimento. Porque quando você está no ambiente de desenvolvimento, se deu algum problema, você vai fazer o quê? Você vai debugar. Uhum. Né? Então,
o que que o Django faz quando ele vê essa variável debug igual a true? Ele entrega tudo para você no terminal para você achar os erros. Isso no ambiente de produção é perigoso, porque as pessoas podem ter acesso a informações sensíveis da sua aplicação e podem usar isso para te atacar. Entendi. Entendeu? E isso, então, ter uma variável debug, que ela é true em ambiente de desenvolvimento e false no ambiente de desenvolvimento, é uma coisa comum de projetos em geral ou projetos Python? Olha, projetos em geral, eu já fiz, já desenvolvi em Ruby e usando Rails, né, que é o paralelo, e usava a mesma lógica. E eu já desenvolvi usando outro framework do Python, que é o Flask, que é uma versão, é como se fosse o Django, né? Assim, a gente só tem. E os dois recomendam a mesma coisa. Nunca deixem a variável debug igual a true quando você for fazer o deploy, ou quando você for levar para a produção. E aí, o que que significa, né? Uma coisa é igual à outra. Então, se o debug é igual a true, significa que você está no seu ambiente de desenvolvimento. Se o debug é Entendi. igual a false, significa que você está na produção. Make sense? Não, entendi. Tá, então, deixa eu só ir lá no meu database de novo, que eu vou copiar aquela informação. Tá, então, meu database Então, deixa eu só copiar ele aqui embaixo, para não dar um Ctrl+V e perder. Ok. Depois eu ajusto aqui. Então, o que eu vou criar aqui antes do meu database é um if, certo? Deixa eu só fazer só porque ele está aí com esses tanto de coisa, falando, Rayane, tem alguma coisa errada aqui e tal. É porque você não copiou o código todo, né? Você tem que copiar a parte aí do databases também. Tá, vou copiar tudo, então. É porque se você tiver em produção, a variável databases vai ser uma, se você tiver em homologação, em desenvolvimento, vai ser outra. Beleza. Ok. Aí, isso aqui eu vou dar até um. Não, depois eu... Seleciona tudo e dá o tab, que aí você vai ver que ele... Foi isso que não funcionou da última vez que eu tentei? Ah, não, funcionou, perfeito. Então, aqui é onde eu vou criar meu if, não é isso? Isso. Então, ó, if a minha variável debug, não é isso? Exato. For igual a true, o que que ele faz? True é ambiente de desenvolvimento. Isso. Então, ele vai fazer isso aqui mesmo, aqui é 2 pontos, né? Isso. Ele vai fazer isso aqui, ele vai continuar usando SQLite. SQLite, beleza. Aí, aqui, eu tenho que colocar um else, Exatamente. que é o que ele faz se ele em ambiente de desenvolvimento, que vai usar Produção. isso, de produção, ele vai usar o Postgres. E aqui tá mais site, aí só vamos conferir que o meu projeto é mais site. Caso alguém tenha alterado, teria que alterar, não é isso? Não, não. Nesse caso, vai ser a URL que o Supabase gerar para você. Ah, é verdade. É verdade. Então, a gente vai pôr isso em variável de ambiente. Ele usou esse jeito aí só de referência. Não, então tá. E aí você falou da sensibilidade do debug, né? Então, porque agora o debug está definido lá em cima. Uhum. Aí a gente deixa ele lá ou leva isso para o arquivo .env? Vamos levar para o ponto .env, porque aí fica mais fácil de você fazer a manutenção do seu código. Porque se você deixar ele neste arquivo, você vai ter que entrar no servidor, acessar os arquivos e mudar na mão. Entendi. Quando você põe no ponto .env, aí você isola essa informação
e você continua podendo mexer com o seu código no seu ambiente de desenvolvimento. Então, tá. Outra coisa que eu vou te sugerir é a gente vai ter mais uma variável de ambiente cadastrada no ponto .env, que é essa URL aí do Postgres que a gente vai gerar no Supabase. Que vai ser o database URL. Exatamente, database URL. Aí você Tá. pode perguntar assim, mas Gabriel, esse ponto .env vai estar aqui só no meu ambiente, quando a gente for lá para o render, a gente vai criar outro ponto .env, porque cada ambiente tem o seu. Mas é bom a gente já mostrar ele aqui, né? Na verdade, a gente vai mostrar o ponto .env exemplo, porque se você abrir o ponto .env aí, você vai mostrar as nossas variáveis reais, né? Mas é só para todo mundo ter essa ideia de como que funciona. Então tá, então eu vou lá para o arquivo.env e vou criar primeiro a debug. Já está aqui. A gente já deixou, a gente não é tão bobo assim, né? Então, no caso, a gente colocou debug é igual a true, que é em produção, debug igual a false, em desenvolvimento, debug igual a true. Deixa eu arrumar isso aqui também, então. True. Pronto. Aí... Eu acho que você pode até tirar isso tudo, né? A gente deixou só como referência para deixar o... Aliás, o ponto .env exemplo a gente não está usando, então pode deixar assim, desculpa. E eu gosto, porque eu esqueço as coisas. Exato, não tem problema não, todo mundo esquece. E aqui já está o database URL também, que está aqui. Só que eu já vou comentar aqui, então, isso daqui, nesse caso, ele vai estar vazio por enquanto. Eu vou Isso. apagar aqui. Depois a gente vai cadastrar que a gente criar, né, no próximo vídeo. Exatamente. Então, vai ficar desse jeito aqui no arquivo de todo mundo. Só que isso aqui ainda está no meu ponto .env, né? E aí a gente precisa, essa informação ela precisa estar no meu settings. E para isso a gente vai usar Que é isso que eu ia te perguntar. Como que você vai resgatar isso aí no seu settings? A gente vai usar aquela mesma biblioteca que a gente usou para buscar as nossas senhas e usuários no arquivo de migração, que é import load.env, como é que chama? Nada se cria, tudo se copia. Vai lá na sua migração e pega de lá. Aqui, ó. Porque aí você vai trazer ela certinho. Eu acho que ela está no usuário, porque são esses dois, o import OS e o .env. Beleza, então vou lá, vou importar as duas coisas. Ok, e aí... E vou copiar como é que escreve também, para eu não ter que fazer. E não esquece de chamar o load.env, porque em cima você importou. Embaixo você tem que carregar, né, para que ele traga, né, as variáveis. Eu vou chamar ele aqui em cima. Pode ser? Pode, certinho. Ok, chamei ele aqui, então, na minha cabeça, ele está funcionando no meu arquivo. Só falta, então, você buscar a variável, né? Então, o debug vai ser... Não vai ser igual a true, mas vai ser Não. igual a informação que ele buscar lá, que é assim. Exatamente. Olha que interessante, esse arquivo de settings é o arquivo que o Django gera para a gente, né? Quando a gente dá o comando para ele criar o projeto. Olha que interessante que ele põe de comentário. Aviso de segurança, não rode com debug ligado em produção. Ou seja, debug igual a true em produção, nunca. Boa. E aí aqui eu só alterei, né, então, para ele pegar o debug, o texto igual que eu criei aqui no meu exemplo. Então, exatamente. Só que qual que é o problema disso aí que você acabou de fazer? Falo isso toda vez. Terça-feira, 28 de janeiro, 8 da noite.
Depois de um dia longo de trabalho, é óbvio que eu ia fazer uma pergunta dessa, né? Qual que é o problema? Qual que é o problema que você vai enfrentar? Tá certinho o que você fez. Só tem um detalhe, né? E o diabo mora no detalhe. Ai, ai. Ó, eu sei qual que é o problema. O problema é que não sei quem, lê o meu ponto em, lê essa informação lá no meu ponto em como uma string e não como um booleano. Exatamente. Então, Aí, quando o load.env carregar suas variáveis, ele vai lá no ponto .env e busca o que você cadastrou lá. Só que o que ele vai trazer? Ele vai trazer uma string para tudo. Então, se tiver um número lá, se tiver um texto, se tiver um booleano, não importa, ele traz uma string. É muito parecido com o comportamento da função input. E quem não entendeu o que eu falei, põe nos comentários aí que a gente explica. Então, o que você vai fazer para converter esse true string que ele está te mandando por um booleano de fato? olha, se debug que eu buscar lá for a string true, nossa, eu falei true muito mal. For a string true, é true, É true. Que não é true string, é true booleano. booleano. Então, isso é um if, certo? Mas tem aquela sintaxe resumida para fazer, né? Que é um operador ternário. Eu não sei fazer, eu não lembro. Ó, debug é igual a true booleano Ah, tá. Uhum. se if isso aí tudo foi igual String true. true string. Só que para o operador ternário do Python, você tem que sempre dar o else. Então você vai falar, o que, que vai acontecer caso contrário? Aqui na sequência? Na sequência. É os false. Isso. É desse jeito? Que Vamos escreve? testar? Vamos testar no terminal? Aqui ou no aqui? Aí, digita Python aí. Aqui é Python 3, né? Python 3. Aí põe assim, A é igual true string. Hum. Aí põe debug é igual a true booleano. Aí vamos repetir, né, o que está lá. Debug é igual a true. If A. Aí eu estou só substituindo o A porque a gente não tem a ideia do load.env, né? Uhum. A foi igual a true, else false. Assim. Assim. Ih, Ó. Aí, ó, vamos ver o que, que ele está falando. Está esperado um else depois do if. Ah, o que, que você fez de errado aí? não, peraí que eu não tô conseguindo nem ler. Peraí. Olha que legal, velho. E ele tá te ajudando, hein? Debug igual a true if A, que eu já falei que é a minha negócio, Mas o erro tá aí. expected else after if expression. Syntax error. O erro tá no A igual a true. Por que, que o erro tá no A igual a true? Não sei.
Vou dar um desconto para você por causa do dia pesado, hein? A igual a true. Nós não estamos atribuindo valor true para o A. A gente está comparando. Não, a gente está atribuindo. Não, senhora. Você está falando assim, se A foi igual e se A foi igual a alguma coisa. Toda vez que você fala se, você está comparando o A com alguma coisa. Se você está comparando, é igual. Você tem razão. Nossa, tem total razão. Viajei. Bom, é uma teoria, viu? Vai que eu estou errada, aí a gente vai receber outro erro. Não, mas é porque eu estava pensando no de cima, entendeu? Aí no de cima, não, eu estou atribuindo a string, o valor da string a A, então tá certo. Mas aqui embaixo eu estou comparando, não é isso? Isso. O problema é que a mensagem ela não é muito intuitiva, né? Mas por que que ele fala que é um erro de sintaxe? Porque ele está falando assim, depois do if tem que ter um else. Como você não usou a sintaxe correta para ele entender que aquilo é um if, entendeu? Aí ele bugou. Entendi. Agora ele bugou aqui, Mas ele não beleza. vai bugar no seu, porque lá você já tinha colocado o igual. Coloca debug aí só para você ver que ele de fato é true booleano. Se eu der enter, ele me aparece? Isso, vai aparecer. Ele Então, ó, aqui. ele é booleano, porque ele não está entre aspas. Esse painel, quando você põe uma variável que é uma string, ele vai trazer ela. Se você colocar o A, por exemplo, dá o A e enter. Aí, ó, ele está entre aspas, isso é uma string. Você poderia usar também a função type para checar, mas não tem necessidade. Beleza. Aqui é quit. Aí é exit, Exit. abre e fecha parênteses. Porque é uma função. Ou eu acredito que é. Se tem abrindo, se está abrindo e fechando parênteses, sim. Tá. Bom, tá funcionando, né? Então a nossa sintaxe aí tá certinha, ó. True if. Isso tudo aí que você está trazendo do ponto env igual a true é os false. Agora, eu só vou fazer isso daqui lá para o database para a gente não esquecer, porque Boa, eu já estava boa. quase esquecendo que a gente database, que é quando o meu debug for false, ele vai usar o quê? Não vou deixar aqui essa URL, vou pedir ele para buscar lá no meu arquivo a variável, eu vou copiar também, por a gente não Boa, para a gente errar. não correr o risco de expor errado. Database URL. É isso, né? Certo. Então, passo 2, o nosso tutorial já foi. Set up static file serving. Ele vai te São pedir para aquelas instalar outra biblioteca? são as bibliotecas que ele precisa para o site estático, não é isso? Exatamente. Então, vou fazer a mesma coisa que eu fiz com as outras bibliotecas, né? Pesquisar aqui white noise. Uhum. Esse é melhor você só decorar a versão, porque ele instala ali um plugin também junto com ela, né? Então é a versão 6.8.2. Então, vou copiar isso daqui, que vai ser mais fácil. Ok. Lá no requirements, white noise, tananana, vou pegar um número aqui, 6.8.2. 6.8.2, beleza. Dá um pip install. Uhum. Pulou. Sucesso. Passo seguinte.
Open os settings de novo e vai para essa área que é middleware. Logo embaixo, immediately after security middleware. E aí a gente vai colocar essa informação aqui. Então, copiar. Middleware. Cadê? Settings. Ctrl F. Middleware. Logo embaixo de security. Esse aqui é o security. Enter. Ctrl V. Fechou. Então, foi nosso passo 2. E nosso passo 3, ainda no settings, a gente vai fazer as seguintes modificações. Em static URL, colocar isso daqui. Eu acho que já está assim. Já? Acho que já, o Django já traz desse jeito. Files, Só static. está faltando uma barra invertida no início do static. Boa. Isso, né? Não sei se vai fazer diferença, então vamos deixar igualzinho. Tá, boa. Então, fiz. E if not debug. Tananana, tananana. Eu vou copiar tudo, inclusive o que está comentado. Uhum. Isso aí é basicamente para não estragar o seu ambiente de produção. Então, olha o nosso debug sendo usado aí de novo, né? Uhum. E aqui é if not debug, quer dizer que ele é falso. False. E é para colocar aqui embaixo, não é isso? Uhum. Ok. Enter aqui, Ctrl V. O falso o quê, né? Então, assim, nós estamos em desenvolvimento. Então, nosso debug é true. Só que ele está invertendo o true. Então, como aí vai dar false, ele não entra nas variáveis que foram criadas. É. Beleza? Beleza, entendi. Lá na produção vai ser false, ele vai inverter o false, vai dar true, aí ele entra. Entendi. Fez sentido. Então, agora a gente vai criar um script, deixa eu ver, whenever version and utilize a build command to prepare for production. Ah, entendi, que esse vai ser o comando que ele vai criar quando a gente for fazer, ele vai executar quando a gente for fazer o deploy, não é isso? Exato. E aí você não precisa de colocar, porque lá no render tem só um campo para a gente colocar os comandos de deploy. Para você não precisar de colocar tudo lá, ele te fala para fazer esse arquivo. E aí o que ele vai executar? O que ele vai rodar para você, né? Basicamente, ele vai instalar as bibliotecas, que ele está dando um pip está usando o seu requirements. Ele vai rodar aquelas bibliotecas que a gente instalou para fazer toda a configuração dos arquivos estáticos aí embaixo. E ele vai rodar as migrações. Perfeito. Aí, ele pede para eu criar esse arquivo novo com esse nome na diretório base do projeto. O que é o diretório base do seu projeto? Aqui, não CRM, dentro do grandão. Dentro do grandão, exatamente. No mesmo nível que está o seu README. Lembra sempre disso. Tá. Então, criei ele aqui e vou copiar todo esse texto. Uhum. Quero ver se você vai lembrar do outro, da próxima instrução. Tá criado. Deixa eu fechar isso aqui, beleza. Tenha certeza que seu script é executável antes de adicionar para a versão controle. Ou seja, se ele pede para eu jogar esse comando no meu terminal. Executar Exatamente. Exatamente. Então, vamos lá para o meu terminal. Vou dar uma limpada aqui para ficar melhor. Boa. E vou executar. E como que você me mostra que funcionou?
É fácil, hein? Essa é fácil. LS-LA? Exatamente, passou. Aí eu sei que ele é executável porque, cadê ele? Build Ele tá. SH tem esse xizinho aqui. Na verdade, todos os xizinhos aí, né? Então, usuário, grupo. Você vê Aí que os outros arquivos não têm, né? todos esses, todos esses, todos os X significam que ele é executável para os diferentes grupos. É porque cada 4 letrinhas aí significam um usuário, né? Então, o primeiro é o seu usuário, depois o grupo, depois, se não me engano, o admin. Então, você poderia deixar ele executável só para o admin, por exemplo. Ah, Os comandos entendi. que você rodou, ele deixa para todo mundo. Entendi. Não, show. Então tá. Então eu já tenho certeza que ele é executável. Beleza? Ah, olha só, isso daqui deve ser de modificar Exatamente. A mais X, que é fazendo ele executável aqui. Exatamente. Faz sentido. Boa. Então, passo 2, a gente vai utilizar essa biblioteca e essa biblioteca, são dependências do nosso projeto. Então, também é instalar elas. Eu vou pegar Uhum. cada uma e fazer aqui no Taipei, desde agosto de 2024, copiei, requirements.txt, ok, e o outro que é o Uvicorn. use. Tanana, tanana, tanana. Esses dias eu estava vendo que, pode ser mentira, tá? Coisas que a gente vê no TikTok. Que quando os franceses vão fazendo coisas e cumprindo tarefas, eles falam tac-tac. Então eu faria tac-tac. Eu achei muito engraçado. Mas enfim. Agora eu quero falar tac-tac para tudo. Ao invés de ficar Nós aqui. vamos ter que ter um podcast que eu escuto que ele tem um fact-check no final, né? A galera vai conversando e aí no final Uhum. aparece a produtora e vai corrigindo ali alguns deslizes. E a gente pode criar o nosso fact-check. Não, Gabriel, mas se a gente tiver um fact-checking para as nossas conversas, por tanto de bobagem que a gente fala, vai Mas a ser. gente escolhe um ou outro. O do tac-tac eu gostei. Pode ser. No próximo vídeo eu volto aqui fazendo fact-checking de. Fact-check do tac-tac. Tac-tac. Vamos lá, terceiro comando, try running your project locally. Então, ele está me pedindo para rodar esse comando aqui para a gente testar e ver se está funcionando. Copiar ele. Nossa senhora, deu tudo errado. Ixi. Copia, querido. Aí, Ctrl C. Vou executar no meu Você terminal. rodou o pip install aquela hora? Não, Do Uvicorn? Porque não, senão não esqueci. vai funcionar. Você tem razão. Esqueci total. Ops. Install requirements TXT. No que rápido, instalado, e agora sim o comando. Ele não. É isso, é isso. Aí, Servidor funcionando. a gente vai ver se está funcionando. Abrir aqui. Porque você é uma pessoa organizada e tem já uma parte no projeto que te ajuda com esses comandos, aonde que você vai colocar esse novo comando de ligar o servidor em ambiente de produção? No mesmo lugar que eu coloquei os testes, que é no TOML. PyProject. Tá. Então a gente vai criar aí já está até criado, ó, o prod server é só você substituir por aquele comando todo.
aqui, né? Só Aham. Só esse. O dev server continua sendo... aqui, deixa eu copiar ele de novo. Só aqui. Ou agora que você falou que realmente caiu a ficha para mim, que eu estou mudando o meu comando de ligar o servidor, que Uhum. eu tenho um comando para desenvolvimento e outro para produção. Uhum. Mas essas coisas vão acontecendo, viu? Por isso que eu ia falar também que às vezes o tutorial tá te falando uma coisa que você não tá entendendo muito. Relaxa, só segue o que ele tá falando. Uma hora você vai entender. Eu vou até testar o comando, que agora é prod server, né? Uhum. É task prod server. Aí, ó, funcionou. Funcionou. Se eu der um F5 aqui na página, ela vai estar funcionando. Boa. Deu F5? Acho que deu. Deu, acho que deu. Vamos clicar um adicionar aqui. Aí, ó, funcionando. Bora lá para o próximo. Visitar. Acabou. O próximo é o próximo Acabou. vídeo. Você viu como é que foi fácil. Vamos só fazer o commit, então, para não perder o hábito? Vamos. Então, a gente começa o próximo daqui, que é o Deploying to Render, né? Então, o que a gente fez Uhum. agora foi a preparação do projeto. Vamos dar o meu Ctrl C aqui, vou limpar para ficar melhor para todo mundo ver. Ah, mas ele faz isso, é difícil demais. Tem problema. Ele também está cansado, trabalhou o dia todo. Olha. Ó, mexemos no arquivo settings, mexemos no Pipe Project para adicionar agora esse novo comando task, no requirements, porque a gente adicionou um monte de biblioteca e criamos o build sh. Exatamente isso. Vou adicionar tudo junto. Vou dar um git commit. Nossa, ontem eu fiz uma gafe que eu fui fazer um commit antes de adicionar os arquivos. Graças a Deus o negócio avisa que é isso, porque eu ia ficar horas tentando descobrir. Ele é seu amigo. Prepara projeto para deploy Muito bom, viu? Muito bom. no Blender. E o nosso... Nosso issue 16. Eu sugiro você colocar o link do tutorial. Então, embaixo do C 16, coloca um C, o link do tutorial. Que aí todo mundo vai saber que você seguiu as migalhas de pão, né? Tudo que foi sugerido aí no tutorial, você foi seguindo para gerar esse commit. Assim. Perfeito. Ok, fechando. Comitado. Git push. Deixa eu só dar um log aqui para a gente ver. Boa. Show. Git push. Version 16. Ai. Essa é melhor. Gravação. Todo mundo viu aí no nosso log que a gente fez o para casa, né? Para não passar vergonha. É importante, né? Já basta as que a que a gente já faz sem planejar. Olha, feedback, né? Achei muito bom. Achei que você foi muito segura assim nas coisas, nessa leitura, né? Indo lendo o tutorial e fazendo. Ai, Tá, obrigada. tá muito legal. Uai, que bom, né? Uma hora a gente aprende. É. E aí no próximo, de fato, a gente vai ter lá uma URL com o nosso projeto para o mundo, para todo mundo mostrar aí para a família, para mostrar, olha o que eu estou aprendendo. É isso. Então é isso, obrigada. Até De mais. nada, eu que te agradeço. Até o próximo vídeo e um beijão para todo mundo. Até mais.